Você entende o que é deflação? Você sabe o que significa deflação? Você sabe se a deflação é boa ou ruim para a economia? Talvez você até tenha uma ideia de que a deflação é ruim para a economia, porque o mainstream dos economistas e o mainstream da imprensa diz que deflação é ruim e sem inflação, ou seja, com deflação, não há crescimento econômico. Então hoje a gente vai conversar aqui sobre o que é deflação, o que significa deflação, quais são as consequências, por que ela existe e principalmente, deflação é ruim ou é boa? Sem mais delongas, bota o capacete aí que vai chover informação, chega de papo, vamos começar logo essa bagaça aqui. Fala aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jorge Gonzaga, que eu falo diretamente de Graz, na Áustria. Eu falo nesse canal majoritariamente sobre economia, finanças e investimento, então se você se interessa por esse tema, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like. Esse é o agradecimento, é o pagamento que eu peço a você por disponibilizar esse tipo de conteúdo gratuito para você, como eu faço aqui todas as semanas, beleza? Então vamos começar aqui sobre o que é deflação, se deflação é ruim ou se deflação é boa. Antes de entrar no tema de fato, eu vou explicar aqui algumas premissas. A primeira é que quando se fala em inflação na imprensa, nos canais de televisão, jornais e quando os economistas falam de inflação, praticamente todos eles estão se referindo à inflação de preços, o que, de acordo com a teoria dos austríacos, inflação de preços é uma coisa e inflação é outra coisa. O mesmo vale para a deflação e deflação de preços. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que era inflação, mas a inflação ela é nada mais nada menos do que a emissão monetária. A inflação é um fenômeno monetário quando você emite mais moeda, quando você bota para circular mais dinheiro novo. Uma das consequências de quando você inflaciona a moeda é que você vai ver uma inflação de preços. E não que a inflação de preços é toda a inflação que existe. Por que eu digo isso? Porque a inflação, ou seja, o fenômeno monetário é sempre ruim, mas a inflação de preços nem sempre é consequência desse fenômeno monetário, ou seja, a inflação de preços nem sempre ela é ruim. Como que funciona isso? O que é o preço? Se você parar para pensar no preço, o preço nada mais é do que uma informação. Eu pretendo fazer um outro vídeo aqui no canal explicando sobre a importância dos preços e a função social dos preços na economia. Mas para resumir aqui, o preço é informação. Ele é um valor que é ajustado a depender da demanda e da oferta entre consumidores e produtores. Então, se por exemplo tiver uma enchente aqui onde eu moro e acabar as plantações de banana, o preço da banana vai ficar muito caro por causa dessa enchente, não por causa de mais emissão monetária. Mas isso, de certa forma, é bom. Não a enchente, mas o preço da banana subir é bom, porque isso incentiva com que outros produtores longe daqui, em busca de lucro, venham para cá produzir aqui ou venham para cá vender aqui. Como a demanda de banana vai estar muito alta comparado à oferta, em pouco tempo a oferta também vai aumentar de forma que fique equilibrada e o preço abaixe novamente. Então essa inflação de preços, ela é boa, porque é ela que permite a harmonia social e é ela que permite que sempre haja um equilíbrio e um balanço entre oferta e demanda. Agora vamos lá. Então se a inflação acontece quando você tem mais moeda sendo emitida, mas você não tem bens sendo produzidos na mesma proporção, você vai ter cada vez mais dinheiro competindo por menos bens e produtos. A consequência disso é a inflação de preço. E o que é deflação então finalmente? A deflação é o contrário disso. Quando você não tem emissão monetária nenhuma, ou quando sua emissão monetária é numa intensidade menor do que a que os bens e serviços são produzidos e ofertados no mercado, de forma que você tem cada vez proporcionalmente menos dinheiro competindo por mais bens e serviços. Então os bens e serviços vão ficar cada vez mais baratos. Haverá uma deflação de preços decorrente dessa deflação monetária. E por que os economistas do mainstream consideram que isso é ruim? Porque na cabeça deles o que vai acontecer nesse momento é que as pessoas vão se sentir tentadas a poupar dinheiro, pensando assim, bom, se eu vou comprar esse objeto agora por X, mas daqui a algum tempo ele vai estar valendo metade
metade do preço, para que eu vou comprar agora? Eu vou guardar esse dinheiro, eu vou entesourar esse dinheiro para que eu compre no futuro mais barato. Quando as pessoas param de consumir, as empresas param de faturar e as empresas têm que demitir porque elas não estão mais lucrando. Esse é o pensamento, entre parênteses aqui, o pensamento idiota do mainstream e dos econometristas da atualidade. Eu já vou dar um dado para vocês aqui para mostrar que esse pensamento é falso e em seguida eu explico por que ele é errado. Bom, de acordo com o economista Murray Rothbard, um economista austríaco, na crise dos Estados Unidos de 1837 teve uma deflação e entre 1839 e 1843 o consumo real aumentou em 21%, o PIB dos Estados Unidos aumentou em 16%, houve uma deflação de preços de 23% e a oferta monetária caiu em 34%. Ou seja, mesmo havendo deflação de preços e deflação monetária, houve crescimento da economia e houve crescimento do PIB. E foi um crescimento real, porque nesse caso não teve o governo inflando a moeda para respingar no aumento do PIB. Houve crescimento econômico real, de fato, e houve mais riqueza sendo produzida e aumento da qualidade média de vida, mesmo com deflação. Então, alguns pontos para mostrar por que deflação não é ruim. Na verdade, deflação é uma coisa boa e por que os keynesianos, os mainstream dos economistas o mainstream dos economistas está errado. Primeiro, quando alguém vai consumir alguma coisa, a pessoa não está pensando muito assim, a não ser num período de hiperinflação, como foi no Brasil, mas a pessoa não está pensando muito assim, eu vou comprar agora que agora é mais barato e amanhã é mais caro, ou vou comprar logo agora, ou vou deixar de comprar porque agora está mais caro e amanhã vai estar mais barato. A pessoa compra para suprir necessidades, desejos dela, nem toda decisão é financeira. Se toda decisão fosse financeira, ninguém comprava imóvel, ninguém comprava carro, ninguém comprava celular da última geração. Às vezes a pessoa toma decisões de compra, na verdade a maioria delas são decisões mais emocionais do que racionais. Então as pessoas compram porque têm desejos e querem comprar e a vida que segue. Um exemplo disso é a indústria de tecnologia. A indústria de tecnologia ela está tendo um avanço por causa da tecnologia e por causa da sua produtividade tão grande, mas tão grande, que mesmo tendo inflação monetária, mesmo a moeda sendo inflacionada, e a gente vendo inflação de preços em todos os produtos, como nos produtos relacionados à tecnologia, como a produtividade desses produtos está cada vez maior e se consegue produzir cada vez mais, melhor e mais barato, o preço médio desses produtos está caindo cada vez mais. Se você analisar, por exemplo, celulares, computadores, discos rígidos, memórias, HDs externos, a luz que eu estou usando aqui para falar com vocês, microprocessadores, tudo isso, ano após ano, cai de preço, mesmo tendo inflação monetária. E esse é o mercado, ou um dos mercados que mais cresce no mundo. Basta você ver a Bolsa Americana, quem são os líderes de crescimento lá na Bolsa Americana, se não é a Google, a Amazon, Facebook, as indústrias de tecnologia, a indústria de games, a indústria de rede social. Essas indústrias são as que mais crescem, mesmo sendo um mercado deflacionário. Outra coisa que os economistas do mainstream alegam é que quando o preço das coisas caem, as pessoas teoricamente vão deixar de consumir por isso. Eu já falei aqui nesse canal várias vezes que o gargalo da economia não é consumo, é produção. Os keynesianos acham que para haver crescimento econômico tem que haver mais consumo. Só que de que adianta mais consumo se não tem mais produtos sendo ofertados? E uma das grandes não rixas, mas uma das grandes discussões entre os austríacos e os keynesianos é que o gargalo da economia é produção. Para a gente crescer e ser mais rico, a gente tem que ter mais produção e não mais consumo. A demanda do ser humano é infinita, mas por fatores limitantes da natureza e do contexto, a gente não consegue produzir infinito. Existem limitações de tempo, de maquinário, de dinheiro, de investimento, de capacidade, de habilidade, de tecnologia. Então pouco importa se as pessoas estão consumindo muito, o que importa de fato é se a gente está produzindo muito. E quando os keynesianos dizem que quando o preço das coisas vão cair e as pessoas teoricamente não vão comprar, isso vai fazer com que as empresas teoricamente parem de faturar e as empresas teoricamente tenham que demitir ou reduzir salário, que isso é ruim para a economia. Agora eu te pergunto, cara pálida, você que fica felizão aí quando seu salário aumenta porque foi corrigido pela inflação, aí você está ganhando um salário e no final do ano você tem um aumento de R$100 no seu salário, você fica felizão, né?
porreta, porra, tô mais rico, eu tô recebendo R$100 a mais por ano. O salário mínimo que era 180 quando eu era criança, agora é mais de R$1.000. Aí o cara pensa, você acha que o cara que recebe o salário mínimo hoje, ele é mais rico do que o cara que recebia 180 no ano passado? Óbvio que não, porque o dinheiro ele representa apenas tudo aquilo que ele pode comprar naquela economia. Existe uma relação direta entre aumento do salário mínimo e correção de salários pela inflação com o aumento de preços. Então, quando você tem uma correção de salário pela inflação, você não está mais rico. O seu poder de compra é o mesmo, ou até menor muitas vezes. E o mesmo vale para a deflação. Se o preço de tudo caísse 50% e seu salário diminuísse 20%, não tá bom não? O que é que você prefere? Seu salário aumentando 5% e tudo ficando 10% mais caro? Ou seu salário caindo em 20%, mas tudo ficando 50% mais barato? Me parece que é muito melhor, tudo fica muito mais barato. Mesmo que o salário abaixe um pouco, ainda assim o seu poder de compra, que é o que realmente importa, ele vai aumentar. Outro ponto aqui que é importante falar e explicar por que deflação não é ruim. Vamos imaginar no cenário em que as pessoas, teoricamente, vão deixar de comprar para poupar dinheiro. Elas vão poupar dinheiro porque elas não vão comprar pensando o seguinte, eu vou comprar lá na frente, que lá na frente meu dinheiro vai valer mais. Quando elas começam a poupar, o que acontece? Para onde vai o dinheiro que elas estão poupando? Não é para debaixo do travesseiro, é para os bancos. E existe uma ponta produtiva em toda a poupança. Toda vez que alguém está poupando dinheiro e esse dinheiro está indo para os bancos, e o que o banco vai fazer com esse dinheiro poupado? Vai emprestar para outras pessoas para render juros. Só que quanto mais dinheiro poupado o banco tem, é como se fosse com qualquer outro produto. O que acontece quando o mercado tem muito de um mesmo produto no estoque? Aquele produto tende a baixar de preço, lei da oferta e demanda. O que acontece quando o banco tem muito dinheiro disponível para emprestar porque tem muitas pessoas interessadas em poupar? O preço do dinheiro fica mais barato. E o que é o preço do dinheiro? O preço do dinheiro é os juros. Então, quando tem muito dinheiro disponível para ser emprestado, os juros do banco vai cair muito. E quando os juros do banco caem muito, as pessoas, os empresários, as empresas se sentem mais tendenciosas a tomar empréstimos e fazer investimentos. Por quê? Você tem uma grande ideia de uma empresa, você tem uma empresa, você quer expandir o negócio, você não tem dinheiro. No momento que você consegue pegar dinheiro emprestado no banco com juros muito baixos, vale a pena. Você toma um empréstimo, cresce o negócio, contrata mais gente, vende mais. Então, quando as pessoas poupam, o efeito é justamente o contrário. Uma economia para crescer, para prosperar, ela precisa poupar. Eu sempre falo da analogia do cara do náufrago numa ilha. Aqui, o Tom Hanks, quando ele estava no náufrago, quando ele caiu, ele precisava coletar madeira para poder fazer fogo, para não passar frio de noite. Só que se ele queimasse toda a madeira que ele coletava para não passar frio, ele nunca ia conseguir montar uma casa. Então o que ele precisava fazer? Ele precisava coletar madeira, queimar uma parte da madeira e poupar uma outra parte da madeira para que no futuro ele conseguisse fazer uma casa. Então ele tinha que sofrer um pouco, passar um pouquinho de frio de noite, entre 6 e 8 da manhã, quando não houvesse mais fogo. Isso aqui é uma metáfora que eu estou inventando. Mas ao invés de ele queimar toda a madeira e ter fogo até as 8 da manhã, ele precisava queimar um pouco menos de madeira até as 6, passar um pouco de frio, de forma que depois de 2 meses, a madeira que ele economizou, a madeira que ele poupou, seria suficiente para fazer uma casa. E agora com a casa de madeira, já não tem mais tanto vento, ele não precisa mais de tanta fogueira. E ele consegue ter mais tempo no dia dele, ao invés de ter que ficar coletando madeira para fazer fogueira todo dia, ele consegue prosperar, ele consegue agora fazer uma cadeira, ele consegue agora gastar o tempo dele para fazer um sistema de coleta de água e começa a prosperar. Perceba que quando você poupa, você consegue investir e realizar grandes projetos. De onde você acha que vem as grandes fábricas que empregam as pessoas? De onde você acha que vem as estradas, os aeroportos? Tudo isso é capital de risco. Alguém poupou, na outra ponta alguém pegou esse dinheiro poupado emprestado, pagando uns juros, investiu aquele dinheiro no negócio e aquele negócio virou uma geração de valor, virou um aeroporto, uma estrada, uma fábrica, uma plantação. A economia para prosperar precisa dos poupadores e a deflação ela incentiva os poupadores, ela incentiva a produção. A inflação, ela não incentiva os poupadores e ela incentiva o consumo. E é o contrário. Mais uma vez aqui, para a economia crescer, ela precisa de poupança e produção e não de gasto e consumo, como os keynesianos dizem. Gasto e consumo serve para você no final do ano mostrar PIB, que essa é a métrica do governo. Mas um dado estatístico, quando ele passa a ser uma métrica do governo, ele já perde o seu valor, porque ele é completamente manipulável. Eu já fiz um vídeo aqui explicando que o PIB não é riqueza, mas enquanto
o mainstream da economia, o governo, os jornais continuarem achando e medindo o PIB como se fosse riqueza, o governo vai continuar tomando decisões erradas, visando apenas um crescimento do PIB, dizendo que isso significa um crescimento da economia, quando não é. Isso muitas vezes é só crescimento da inflação, por exemplo. Por isso que eu digo, e por isso que eu quero que vocês também internalizem isso, que deflação ser ruim é um mito. E a gente não precisa de inflação para crescer na economia. A gente precisa de poupança e produtividade. Sabe o que significa deflação de preços na prática? Significa que as pessoas vão ter cada vez mais acesso a mais bens e serviços, vão ter acesso a cada vez mais produtos. Se as pessoas têm um patrimônio de, digamos, 10 mil reais e esses 10 mil reais cada vez conseguem comprar mais coisas ou coisas melhores ou coisas de mais qualidade, significa que elas têm a qualidade de vida dela aumentada. Porque ao invés de comprar uma mesa pequena, consegue comprar uma mesa grande. Ao invés de comprar 1 quilo de arroz, consegue comprar 2. Ao invés de conseguir colocar só um filho na escola ruim, consegue colocar os 2 filhos na escola boa, porque o seu dinheiro consegue comprar mais coisa, já que tem mais coisas sendo produzidas e o preço dessas coisas relativo à moeda fiduciária estatal está diminuindo. Esse mito de deflação é ruim é sustentado pelo governo e pelos economistas que apoiam esse tipo de política justamente porque o governo se beneficia da inflação. Tanto se beneficia da inflação que o governo todo ano tem um negócio chamado meta de inflação. Ele está dizendo para você que ele tem uma meta de desvalorizar o seu patrimônio naquela moeda em X%. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal explicando os motivos do porquê o governo adora e se beneficia da inflação. Tá passando aqui no card agora, beleza? Então meu recado foi dado, inflação monetária é ruim, deflação é bom, isso faz a gente poupar, produzir e prosperar. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve. É o agradecimento que eu peço a você por postar esse tipo de conteúdo aqui. Muito obrigado se você viu até o final. Muito obrigado se você já acompanha o canal. Eu vou ficando por aqui. Espalhe a palavra. Um abraço e tchau!